Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais, Rua Princesa Isabel 52, é o endereço da nossa igreja. Se você quiser conhecer um pouco mais, não apenas sobre a nossa sede, mas sobre o campo de Caratinga, acesse os nossos portais na internet www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta já para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo sobre o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, que é a pauta do programa de hoje. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o presbítero Edivaldo, mais uma vez. Edivaldo. Prazer novamente estar aqui. Joás, Deus te abençoe também. Lição de número 7, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 19 de maio de 2019, onde nós estaremos estudando aqui sobre o lugar santo. O texto áudio da lição, Hebreus capítulo 9, versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Verdade prática diz que através da sua morte expiatória, Jesus nos garantiu livre acesso ao Santíssimo Deus. A leitura bíblica em classe, que vai fazer referência aí ao que nós estaremos estudando aqui, está aí no seu visor, Êxodo, alguns capítulos e versículos do livro de Êxodo, Êxodo 25, Êxodo 26 e Êxodo 30, alguns versículos dentro desses capítulos aí. Voltando aqui então e dando início aí à nossa introdução, o local de serviço de comunhão com Deus, as peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os dois véus realçaram a santidade que o local requeria. Então aqui nós estamos começando aí a adentrar para o tabernáculo propriamente dito. Tem três palavrinhas aí que é importante ressaltar, né, nessa introdução que você falou agora. Serviço, comunhão e santidade. Né? Isso tudo está presente em toda essa lição 7, né? Que vai falar do lugar santo. Claro que tudo ali é figura de Cristo e do que ele fez, né? Da remissão, né? Da obra que ele fez na cruz. Mas também tem figuras para nós, né? Tem coisas ali que apontam para nós, a nossa adoração, né? Serviço, lugar de serviço e comunhão vai apontar para nós. Né? Isso aí é para nós fazermos. Né? Então o simbolismo ali é muito interessante. Né? E aí, Edivaldo? Vai falar sobre a questão de se prestar um trabalho para a comunidade, o sagrado, você vai prestar um serviço para o sagrado, né? Você vai fazer algo para Deus. E para que nossos telespectadores entendam, por exemplo, se hoje você vai prestar um serviço para qualquer firma, alguns atributos serão necessários para você prestar esse serviço. E para se prestar o serviço no tabernáculo, como ele bem já falou, essas características deveriam ser inerentes dos sacerdotes. Né? Eles tinham que ter essa característica, entender o seu trabalho para toda a comunidade. Tinha todo um requisito, né? A tribo de Levi, ela prestava um trabalho para as demais tribos. Isso é fantástico quando você começa a ter essa visão, e que tem que ser daqueles também que prestam serviço na igreja do Senhor hoje. Então vamos lá, nós estudamos na aula passada aí sobre as cortinas, né, que fazia separação aí do pátio com o lugar santo. Agora, então, propriamente dito, o assunto aqui nós estaremos adentrando ao tabernáculo propriamente dito. No lugar santo, agora é a primeira parte que nós estaremos estudando, vamos estudar né, outros aspectos lá e tal, do Santo dos Santos, e sobre a arca, e sobre o candelabro e tudo mais. Sobre o santo lugar, o texto de Êxodo 26, 33 mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro chamado de santuário, ou lugar santo, e o segundo agora,
Santo dos Santos que nós estaremos estudando ainda para frente. O primeiro aparece como um local de serviço, como já foi dito aí por vocês, no qual só o sacerdote podia adentrar para oficiar diante de Deus. Os israelitas, então, se limitavam ao acesso do pátio. É um lugar de serviço. É aí que comunica conosco, né? A gente às vezes até se orgulha, às vezes eu tenho um ministério a zelar. Você ouve gente falando coisas desse tipo, né? Não, porque o meu ministério e tal. E assim, nós como cristãos, a gente não tem que estar preocupado com isso. Isso não deve ser fonte do nosso foco, da nossa preocupação. Por quê? Não é que você deve desprezar o ministério, não é isso. Você tem um ministério, mas Cristo não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Né? Então, se ele tem um compromisso, algo a zelar, é com a igreja dele. Né? E para que a igreja dele cresça, ele usa ministérios. Né? Todos têm ministério. O ministério, né? É a função que se desenvolve nessa igreja, né? Serviço. Né? Então, serviço é o que vai comunicar conosco aqui. Eu tenho um serviço a prestar para a comunidade de fé onde eu estou. A própria palavra ministro, né? Quer dizer serviço. Né? Serviço, aí você vai aprofundar um pouquinho mais, é remador, quer dizer, o camarada está lá embaixo, de braço, no fundo do barco. Nem aparece. Nem aparece. O capitão é que fica lá na frente. E ele é de fato o nosso capitão. Mas uma coisa a considerar, por exemplo, eu não tenho que me vangloriar de nada que eu faço, isso é fato, mas claramente, quando você presta um trabalho, o seu trabalho vai falar por si só. Nas relações pessoais, você pergunta qual é o seu nome, aí depois você pergunta para a pessoa o que você faz, ou seja, qual que é o seu trabalho, em que você se ocupa. E no ministério de sacerdote, no ministério de trabalho, na casa do Senhor, é exatamente isso. Eu acho que todas as pessoas, elas precisam prestar algo dentro do santuário de Deus. Há um trabalho para todos, né? No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada dos pecadores na presença de Deus. Nós já estudamos isso aqui em outras lições. O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar, então, a vida do pecador. Era um lugar de serviço porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor. E aí, Divaldo? É isso que eu estou dizendo para você. Por exemplo, o papel que eu tenho de estar na igreja, e já fazendo aqui uma releitura disso para nós, o papel que eu tenho de estar na igreja, de prestar um serviço. Eu, como ministro, eu estou ali para servir. E o grande problema hoje é que as pessoas querem ser vistas, mas não querem trabalhar. Na verdade, parece que é uma inversão do papel aqui, da né? questão. Não só de que quer ser visto, mas não quer trabalhar, mas é uma inversão, por exemplo, de alguns ministros que, ao invés deles estarem ali para servir, dá a impressão que eles querem ser servidos. Infelizmente, a gente vê esse aspecto. E, na verdade, a lógica de Deus, ela inverte a lógica humana, né? O menor é o maior, né? O primeiro é o último é o primeiro. Então, você tem que ter essa noção de que as coisas sagradas, nós estamos falando aqui do sagrado, e é claro que isso também remete à sua vida profissional, que você precisa ter qualificações e entender que quanto mais você serve, mais bem visto você é. Por quê? Porque existe honra maior do que servir. Jesus ensinou isso, eu vim para servir, não para ser servido. Deu o exemplo lá lavando os pés e tal. Exatamente, E aí, Joás? Ele deu exemplo em tudo, né? Um apóstolo vai até dizer que tudo que ele fez foi dando exemplo para que nós seguíssemos suas pisadas, né? Então, quando ele fez, por exemplo, a cerimônia lá do lava-pés, né? Aquilo era uma coisa comum quando você recebia alguém na sua casa. Era um contexto cultural, né? Um contexto de deserto, né? Lavar os pés e tal. Agora, aquilo era papel de servos, né? Uma coisa, o servo ele faz o que mandam, né? Aí vai lá e lava o pé do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí ele ia lá e lavava. Tá. Agora, ele recebeu essa ordem de lavar o pé desse fulano. Aí ele vai, enquanto ele está lavando os pés desse fulano, ele está sendo escravo, sendo servo, porque é o que mandaram.
ele vai e lava do outro, do outro, do outro, do outro. Ele já não é escravo mais. Aqui ele é voluntário. Aqui ele é servo, aqui ele é voluntário. Né? O voluntário, ele não está mais no papel de escravo. Né? Ele está ministrando, ele está servindo, mas não como obrigação. Né? É uma servidão voluntária. Com prazer, prazer no que se faz. O exemplo que ele deu é o que serve para nós. Nós somos servos, somos escravos do Senhor, mas escravos voluntários. Né? Ele não força ninguém a fazer nada. Tanto é que Jesus falou com os discípulos, né? Não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Mas de amigos. É diferente. Que não exclui o discípulo de servir. Exatamente, ou seja, quem é que não gosta de estar entre amigos? Né? Uma relação entre amigos é uma relação prazerosa. A partir do momento que a relação entre pessoas deixa de ser uma relação prazerosa, já não são amigos mais. Né? Para nós fecharmos aqui o bloco, o propósito do santo lugar ou do lugar santo tinha como principal função de ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar, nacional, ou o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. E aí, Joás? Restaurar a vida do pecador diante de Deus. E aí, o que isso fala conosco? Tanto naquele tempo para eles e agora para nós? Seria essa aí a pergunta. Isso aí leva para a definição de remissão, né, que é uma palavrinha que vai aparecer aí nesse comentário aí. Né? Se você for, é um termo jurídico também, né, remissão. Se você for olhar o significado, é a extinção da obrigação da pena. Né? Você tem uma obrigação quando você contrai uma dívida, você tem aquela obrigação. A remissão vai te eximir dessa obrigação. Né? Alguém vem e remiu a sua dívida. Você não está mais obrigado a pagar aquela dívida, porque já foi paga. É o perdão da dívida. Né? Eu devia muito. Né? Jesus vai contar uma parábola que parece que ele está até exagerando o valor. Né? Era um preço que eu não tinha como pagar. Ele foi lá e pagou. Né? Ele restaurou a vida porque o preço dessa minha dívida era a morte. Né? O salário do pecado é a morte, assim está escrito. Né? Então ele restaurou a vida nesse sentido. Eu era um pecador, eu estava morto nos meus pecados. Né? Ele foi e me remiu, ele pagou a dívida, cravou lá na cruz a cédula contrária. Agora eu não estou devendo mais nada. Né? Isso aqui é tremendo. Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui no programa e a gente volta já logo após uma vinhetinha rapidinho. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora o segundo bloco do nosso programa, e estaremos abordando aqui o segundo tópico da nossa lição. Nós estamos estudando sobre o santo lugar. Nós fechamos o bloco anterior sobre o propósito desse santo lugar, a respeito aí do serviço que se fazia, né, que se prestava a Deus, a fim de que o pecador então fosse apresentado de maneira digna aí diante de Deus após o sacrifício do animal. Nós vamos adentrar aí no segundo tópico da lição sobre o mobiliário daquele lugar, e eu vou deixar o Edivaldo aí completar aí o que ficou pendente no bloco anterior e dar uma pincelada aí no mobiliário, que era o lugar santo, que era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada ao Santíssimo Lugar. Interessante que, porque se nós formos analisar, eles faziam aquele trabalho, faziam para Deus, faziam com todo amor, com toda a perfeição que eles poderiam fazer na condição de deserto, ofereciam o melhor para o Senhor, mas nós temos que entender que o comentarista vai dizer que esses sacrifícios não eram perfeitos. O sacrifício perfeito hoje nós sabemos por quê? Porque o antigo é sombra do novo.
Então vem nos revelar agora. Por quê? Porque para eles não tinham essa revelação, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Agora, com Jesus se manifestando, nós sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo. Por que ele fez isso? Por meio de seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Hoje, por causa desse sacrifício feito no lugar santo, é claro que nós estamos falando de simbologia, de figura aqui. Nós temos esse acesso agora através da morte vicária de Cristo. Foi o que Pedro falou lá no discurso dele para os judeus. Né? Nenhum outro nome há, né? Pelo qual deve ser salvo, a não ser... O que aconteceu, né? 5.000 almas se rendem a Cristo. Por quê? Porque eles entenderam essa releitura. Ele estava falando para judeus ali, ele estava pregando para judeus. Então eles entenderam e aceitaram a Jesus. Tá, aí os utensílios que ficavam então no mobiliário, né? No lugar santo aí, tá a descrição aí, que era o castiçal, a mesa para os pães e o altar de ouro. São 3 peças, né? No Santíssimo Lugar, uma peça no só. Santo, né? No Santo... 3 peças. No Santíssimo, uma peça só. Por que dessas 3 peças? Cada uma vai trazer o seu simbolismo, vai vir carregada de figuras para que nós possamos... Da sua funcionalidade da sua funcionalidade do tabernáculo, para que nós possamos entender. E nesse lugar entrava o sacerdote. Ele ia até ali e ficava entre o Santíssimo e entre o pátio, e separado por 2 véus. Então a gente vê que vai se descortinando o sagrado na maneira em que a gente vai se preparando e realizando os cerimoniais. Para nós abordarmos aí, Joás, o castiçal. Castiçal. Quem gosta disso é o pastor Ari, né? Tem um estudo. Lembra disso? O pastor Ari pregava muito. Bonito, Tem um estudo fantástico, né? O castiçal aí, né, de 7 lâmpadas, né? Todas se conectando a uma base só, né? Onde tem ali o óleo, né? A unção ali, o óleo que alimentava as chamas, né? A função dele é iluminar o ambiente, né? O próprio nome lá no original, né? Menorá, lugar da luz, né? Orá, né? Or, né? Luz, lugar da luz, Menorá, lugar da luz. Então, era a peça que estava ali nesse ambiente responsável por iluminar o ambiente todo. Né? Se você levar em consideração que Jesus mesmo disse, né? João 8,12, né? Que ele é a luz do mundo, e em Mateus 5,16, que ele vocês são a luz, né? Ele aponta, vocês são a luz. A igreja agora, né? Então, é uma função da igreja também iluminar o ambiente. Né? E ele disse que não era para ficar escondido, né? Assim, resplandeça a vossa luz, para que vejam. É interessante isso aqui. Isso aí rebate aquela ideia de que você tem que estar na igreja só por causa de Jesus. Você não tem que olhar para ninguém. Na verdade, nós, como discípulos de Jesus, as pessoas precisam olhar para a gente. Precisam se inspirar na gente. O brilho do Espírito Santo, né? Tem essa expressão. Eu acho tão linda, né? Quando a pessoa diz assim, você tem o brilho do Espírito Santo. Assim. Então, assim, essa expressão de brilho, de iluminar, de uma pessoa iluminada. Hoje a gente vê pessoas aí andando tanto atrás de gurus, de pessoas iluminadas, pessoas sendo consideradas iluminadas, e todo servo de Deus é iluminado pela palavra, né? Aproveita que você já está falando aí sobre a mesa dos pães. Vamos lá. A mesa dos pães é em relação à questão da provisão. Cada pão, né, 12 pães, cada pão simboliza uma tribo de Israel, fala de provisão. Quando a gente fala de pão, fala de provisão. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? E outra coisa que eu acho interessante aqui, que o comentarista coloca, é que os sacerdotes podiam comer, se alimentar. A gente vê também o cuidado de Deus. Na verdade, eles deviam comer, né? Para que eles fizessem algo com força. Então, assim, o sacerdote hoje, ele precisa se alimentar. Pão fala da palavra de Deus também. A palavra, né? Então, o sacerdote hoje precisa comer muito pão. Porque, infelizmente, a gente está vendo aí alguns que se dizem, ou se denominam sacerdotes, bispos, pessoas, estão envenenando as pessoas, né? Não estão se alimentando bem, consequentemente também não estão dando bom alimento para as pessoas. Para fecharmos aí, Joás, sobre o altar de incenso. O altar de incenso vai falar de uma coisa essencial também para sobrevivência espiritual, né? Para nutrição espiritual. Se o pão, que é um símbolo da palavra, né? É importantíssimo para a nutrição, né? A oração, então,
Então o altar de incenso vai ser esse símbolo da oração. Aí algumas referências bíblicas que associam, né, o incenso aí com a oração, Salmos 141, Lucas 1:10, Apocalipse 5, Apocalipse 8. E assim, é interessante, diante disso tudo que nós já vimos aqui, né, é interessante você notar que o sacerdote não entra no próximo nível, né? Tem um nível ainda próximo, né? Ele não passa para lá sem se nutrir, né? Sem o pão e sem a oração, ele não chega ao santo do santo. E sem a intercessão, né? Tem um outro quesito aqui também que fala na lição, a questão da intercessão, ou seja... Que não era só para ele, né? Não era só para ele, ele era tipo assim, alguém que representava todas as demais tribos, né? No quesito espiritual, então ele precisava também estar preparado. O altruísmo hoje, a igreja, ela é uma igreja que chamada para fora exatamente por isso, a eclésia chamada para fora para propagar, para iluminar, para interceder, para conviver, né? Fazer com que as pessoas se acheguem a Cristo. Tá certo. A gente vai dar uma pausa no programa e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer agora para o terceiro e último bloco do nosso programa, onde nós abordaremos agora a questão do véu que demarca o lugar santo e o santíssimo lugar. Depois de passar pelo altar de holocaustos e pelo lavatório no pátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Vamos lá, Joás. Esse agora é o primeiro véu, né? Esse aí era todo branco, né? De linho puro e trançado, né? Um símbolo claro, né? Evidente de pureza. Né? O sacerdote acabou de se lavar na pia lá fora, né? Ele vai diante do véu, símbolo de pureza, né? Claro, né? Ele vai romper aquele véu para entrar no lugar santo. E ele tem que estar puro para isso. Né? Não deve ter mancha nenhuma, não deve ter nada que macule a sua santidade para que ele passe adiante, né, no lugar santo. E agora um segundo véu, Edivaldo, que ficava entre o lugar santo e o santíssimo. É interessante porque a gente precisa entender que desde o princípio do trabalho sacerdotal, Deus criou uma hierarquia sacerdotal. O sacerdote ele tinha seu papel, como nós já vimos, ele entrava até o santo lugar, ali ele realizava cerimônias, só que havia uma limitação para ele não poderia passar para o lugar santo. Aí é só o sumo sacerdote. E essas divisões mostram que se precisa ter esse respeito dentro do sagrado, porque cada um tem a sua função. É como o corpo, né? A Bíblia faz essa analogia do corpo de Cristo. Paulo vai falar sobre isso, que cada membro é importante e a cabeça é Cristo. Então nós precisamos entender que tem pessoas que vão nos orientar e vão nos capacitar nesse sentido. Ele diz assim, os 2 véus são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação e divisão do propósito sacro no tabernáculo. O que é gradação? É os degraus, as formações, as responsabilidades de cada um. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, ele libera esse acesso à presença de Deus. Ou seja, agora não é para um grupo específico. Não é para um grupo, é para todos, sem exceção. Né? Nós vemos aí que nas igrejas episcopal ainda acompanha todo esse processo, até o processo mesmo ritualista, né? As igrejas episcopais vão trazer isso dentro do cristianismo, que são símbolos, né? Mas hoje a gente vê que o acesso é liberado. Então, e aí, Joás? É isso, e fala também essa gradação fala de que nós temos que buscar crescer, né? Tem gente, é diferente você envelhecer de você crescer, é diferente, né? Eu posso envelhecer,
40, 50, 70, 80, 90. Estou envelhecendo. Agora, será que eu estou crescendo? Né? E assim, a Bíblia aponta para o fato de que eu devo crescer espiritualmente. Né? Quando ela vai falar do próprio Senhor Jesus, ele é o Deus encarnado. E o testemunho sobre ele é que ele crescia em graça e conhecimento. Ele crescia, ele não só envelhecia, ele crescia em graça e conhecimento. Então, eu tenho a necessidade de crescer. Se daqui a 2, 10, 20 anos eu estiver do mesmo jeito, no mesmo degrau que eu estou agora, né? Você perdeu tempo. O que eu estou fazendo, né? A grande questão é, você vai ficar parado, inerte, ou você vai trabalhar para o Senhor, você vai prestar um serviço, porque isso é honroso, você foi chamado para isso, ou você vai ficar estagnado. Então tem pessoas que ficam estagnadas, mas essa lição nos traz esse grande ensinamento de nós adentrarmos cada dia mais ao santo lugar. E esse fato aí de alguém se estagnar, vez ou outra, isso aconteceu com certa frequência com o apóstolo Paulo, de repreender alguém por isso, né? Repreendendo a igreja de Corinto por causa disso, né? Aí a gente vê também a repreensão disso por parte do autor aos Hebreus, né? Vocês já eram para ser mestres, né? Estagnaram, pararam, né? E o pior ainda os Gálatas, né? Que pararam e voltaram para trás. Pois é, aí regredir é pior. Complicado, pior, né? Que parar é regredir. Pior ainda. Então, né, que vivamos em novidade de vida, né? Por isso que a Bíblia nos orienta sempre buscarmos a renovação, isso em todos os aspectos. A conclusão, ela diz isso, né? Acheguemo-nos com ousadia e confiança diante de Deus, né? Acheguemos. Para se chegar, né? Tem que se mover. Tem que se mover. Isso aí, se mover, se atualizar. Já que nós falamos aqui do trabalho sacerdotal, é preciso que a gente faça isso. Com qualidade, né? Com amor. Exatamente. E com altruísmo, sempre pensando no outro, não em nós mesmos. Todo serviço na casa de Deus tem que ser com altruísmo. Você tem que pensar no outro, não em você. Né? Foi o que Paulo falou a respeito de Jesus mesmo, né? Não teve o considerar o ser igual a Deus, mas ele pensou no outro. Fiel até a morte e morte de cruz. Né? Tá certo. Obrigado, senhores, mais uma vez. Você de casa também, a gratidão do nosso coração por você nos acompanhar. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na graça e na paz, que Deus te dê um tempo abençoado na sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.